Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Começando o nosso vídeo aqui, eu já vou demonstrar para vocês o polimento manual utilizando a massa triplo poder de corte e o algodão para polimento aqui nessa peça. Eu utilizo sempre uma espátula para tirar a massa do potinho e vou utilizar um pedaço de algodão de polimento só para a gente ver o processo aqui, já no início do vídeo. Pode falar, Pedro. Sabia que essa faca era minha? Essa faca era tua? Olha lá, hein? A gente abriu o brilho da peça, ó, pessoal. E eventualmente você, nessa área aqui a gente não removeu por completo as marcas de lixa, nessa pontinha. Então eventualmente você abre o brilho e você não remove as marcas de lixa. Então é isso que você tem que prestar atenção. E é nesse ponto que a iluminação é fundamental para vocês. Você consegue ver as marcas de lixa de acordo com o ângulo que você olha a peça e com a iluminação. Então é aqui que entra o refletor. O refletor te ajuda muito a identificar esse tipo de defeito e a corrigir. Então você vai trabalhar o polimento manual, seja ele qual for, até o momento que você remover por completo as marcas de lixa da peça. E aqui é mais ou menos o brilho que você vai chegar no final do polimento. Não vou insistir aqui, já dei a dica para vocês, é assim que vai funcionar, até que você remova por completo as marcas da lixa. Você tem que forçar a peça. Você precisa então forçar o lixamento, exercer pressão na peça trabalhando com algodão, para que você consiga um bom poder de corte, consiga remover as marcas da lixa. E você vai fazer isso em áreas pequenas, como eu trabalhei aqui, até que você termine o serviço. Isso é cansativo, exige bastante paciência, bastante cuidado. E se você quiser utilizar os handpads para polimento, em conjunto com as boinas de espuma, estou deixando o link no vídeo aqui para demonstrar para vocês como que isso funciona em outro vídeo que a gente já trabalhou o polimento manual com handpads num cenário um pouco diferente, porém um cenário bem relacionado, que era uma peça que a gente precisava cortar bastante ela para tirar o aspecto queimado do sol, para abrir o brilho, recuperar o brilho novamente. E uma outra alternativa para você que vai fazer o polimento manual diferente do algodão para polimento e da massa de polir. Pad que a gente está usando aí, pessoal. Primeira dica, no momento do uso aí, quando ela aquecer, você notar que o prato aqui aqueceu e a boina está bem quente, sugiro que você deixe a máquina esfriar, deixe a boina esfriar, porque senão você corre o risco do velcro aqui descolar da boina. Esse é um dos motivos pelos quais a cola ali descola e você acaba perdendo tua boina no momento do uso. Então vamos lá, pessoal. Essa boina que vocês estão vendo aí, ela é originalmente desenhada para fazer o polimento em vidro, utilizando óxido de cério e a politriz rotativa. Porém, vocês estão vendo aí como ela tem uma lã um pouco mais rígida e ela já tem uma interface de espuma que não necessita de outra auxiliar para fazer o polimento com a rota orbital. Então qual que foi a jogada? Começando os meus testes em alguns produtos novos aí, eu utilizei essa boina com a rota orbital. Como vocês estão vendo em detalhes aí, ela não vai precisar da interface. E por ela ter uma lã um pouco mais rígida, o poder de corte dela é um pouco maior perante a superfície se você trabalhar ela com a rota orbital. Se você não conhece a máquina rota orbital, não conhece nada sobre politriz, já estou deixando o link para vocês aí de alguns vídeos que eu falo sobre o tema, inclusive de um comparativo prático e teórico sobre a politriz rota orbital e a politriz rotativa. Nesses vídeos vocês vão ter uma boa base aí das duas máquinas para poder optar por uma ou outra no seu cenário de polimento. Eu estou trabalhando aqui numa repintura, a gente não vai fugir disso.
E eu já deixo bem claro para vocês que o mecanismo de operação da rota orbital em um lixamento, ele é muito demorado, muito cansativo e eventualmente não é a melhor máquina para fazer esse tipo de trabalho. Salvo se você já tem a rota orbital, trabalhou uma repintura e quer continuar trabalhando aí com a rota orbital no processo do polimento depois e não quer investir em uma máquina nova. Porém, se você vai trabalhar com repintura, vai fazer a pintura completa do teu carro e você ainda não comprou a politriz, certamente você deve optar por uma máquina rotativa, porque o poder de corte abrasivo dela perante a superfície ele é muito maior, ela faz o trabalho muito mais rápido e ela é mais confortável de você guiar do que a rota orbital, até pelo fato da trepidação. Você já está conseguindo conferir aí no vídeo há algum tempo o processo do polimento com a rota orbital. Você vai trabalhar em movimentos mais lentos, eventualmente vai forçar um pouquinho ela, vai trabalhar numa rotação bem alta, rotação 5 ou 6 da tua politriz rota orbital, e você vai procurar sempre trabalhar em pequenas áreas, você vai precisar passar mais de uma vez a máquina e o composto na superfície para você ter o bom poder de corte e a remoção das marcas de lixa. E o segredo aqui é você ter paciência para trabalhar em pequenas áreas, principalmente se você estiver num clima muito quente, como eu estava aqui em Curitiba no momento da filmagem, para que você não tenha problemas aí no processo de polimento. Agora vocês estão acompanhando aí o processo de inspeção da peça. Notem que essa boina ela marca bem a superfície com o composto extra forte. Então isso demonstra um bom poder de corte da boina, porém mesmo assim, refinar marcas de lixa com a rota orbital é sempre uma coisa bem complexa, bem difícil, porque ela tem um poder muito mais suave de corte na superfície. Então tem que ter a paciência mesmo, pessoal, e tem que ter o refletor para você conseguir visualizar corretamente se você está removendo as marcas de lixa ou não, ou se você está eventualmente marcando muito a superfície e até nas etapas posteriores aí se você está removendo essas marcas de boina da tua pintura. Agora vocês estão conferindo aí um pouquinho do processo da utilização da massa de polir em conjunto com essa boina nessa pintura, para mim avaliar se a massa secava, se eu tinha algum problema com a massa, com a aplicação da massa utilizando a rota orbital. Não digo que foi uma aplicação problemática, consegui trabalhar com ela de uma maneira legal, porém eu já tinha removido as marcas de lixa, então isso não me deu a oportunidade de saber se o poder de corte era bom, se o poder de corte era maior do que o extra forte, mas o que eu sempre recomendo é que você trabalhe com um composto polidor cremoso, porque ele seca menos na superfície, empasta menos, enfim, é um pouco mais fácil de você trabalhar e ele é um pouco mais flexível do ponto de vista do uso na rota orbital. Muitas pessoas utilizam a massa na rota orbital, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas se você utilizar a rota orbital, certamente o mecanismo mais fácil de você trabalhar é com algum composto cremoso. Principalmente se você estiver utilizando as boinas de espuma. Então, ó, pessoal, aqui a gente tem as marcas da boina. Já ó, na transição a gente já consegue ver as marcas da lixa, ó. Isso aqui que é o importante você ter em mente no momento que você está trabalhando. Substituir as marcas da lixa pelas marcas da boina. Aqui uma área com um pouco de excesso de produto para polimento. E aqui é a área onde a gente já removeu por completo as marcas da lixa. Ao final do processo aí, pessoal, uma boina que marca bastante, então eventualmente se você tem rota orbital, com alguns tipos de boina você vai conseguir marcar a superfície como você marcaria até mesmo com a rotativa, o poder de corte é grande. Uma boina boa para corte, porém não recomendo aí a rota orbital para você fazer esse tipo de serviço de remoção de marcas de lixa. Se for fazer, finalize o lixamento aí com uma lixa P5000, uma lixa bem fina, para que você consiga remover as marcas de lixa com facilidade, ou melhor, com um pouco menos de tempo na etapa do polimento com a rota orbital. E para fazer o refino dessas marcas, você pode eventualmente utilizar uma boina de corte médio, que seria algo equivalente aí à Lake Country branca, ou também utilizar uma boina agressiva, de um corte um pouco mais agressivo em conjunto com um composto forte mesmo, ou com um multipolidor aí, um composto um pouquinho mais suave. Porém, nesse cenário você não vai escapar das 3 etapas com o polimento com a rota orbital, tá certo? Então agora a gente vai partir para o polimento com a politriz rotativa, que é o ideal nesse cenário, e vocês vão estar podendo acompanhar durante o vídeo aí.
Estou começando então o vídeo, pessoal, mostrando para vocês o processo do polimento desses cantinhos aí, onde foram lixados. Sempre com muito cuidado, vocês estão notando no vídeo também a presença da a lã se soltando da boina. Essa boina é nova, ela foi levemente umedecida com uma borrifada de água, uma névoa de água ali bem suave na lã, para evitar um pouco o desprendimento em excesso da lã e suavizar um pouco o corte também, porém o principal fator aí foi realmente prevenir um pouco essa lã de se soltar em excesso no momento do polimento. Em paralelo, eu limpei bem ela também antes de começar o serviço, com uma escovinha de unha normal. Não precisa ser uma escova muito macia, até porque você precisa retirar essa lã que está solta em excesso da boina. Eu escovei ela bem, tirei a lã da melhor maneira possível aí. E vocês estão vendo como fazer o polimento das quinas desse capô, sempre com muito cuidado. Pessoal, se você não sentir segurança para fazer isso, isole as quinas de uma maneira legal aí com fita, porém vocês sabem que eu trabalhei o lixamento localizado em algumas áreas para remover os escorridos. Então, nessas áreas eu não tenho escape e eu preciso fazer o polimento. Estou fazendo o polimento dessas áreas aí em cima dos riscos da lixa P1200, pessoal, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu não refinei aquele lixamento para fazer o processo do polimento. Notem outra coisa interessante. O fio da politriz, pessoal, ele não está passando por cima do meu pescoço porque eu estou trabalhando com ela nas áreas laterais da peça e bem próximo ao chão. Então ela não vai me causar problemas. E qual que é o problema de você trabalhar com o fio solto? Eventualmente é você tropeçar no fio ou até mesmo o fio enrolar na máquina ou causar algum acidente para você. Mas o principal é você tropeçar, você acabar pisando no fio. Eu não gosto de pisar em fio elétrico, isso pode danificar a fiação, os cabos, mas principalmente você tropeçar aí no momento que você está operando a máquina. Então notem que você tem que trabalhar com bastante cuidado nessas quinas, evitar o excesso de pressão e evitar a rotação excessiva também da máquina. Operando ela sempre que possível, num ângulo reto, com a superfície em contato pleno com a superfície, para você evitar marcas excessivas na pintura. Embora em algumas áreas como essa aí, a gente precisa trabalhar com boinas menores. Eu não tinha as boinas menores, mas só para mostrar para vocês como que a gente pode operar a máquina de uma maneira correta, evitando o excesso de pressão ali, para a gente remover as marcas de lixo e trabalhar o polimento em áreas não planas como essas aí, sempre com uma rotação um pouquinho mais leve, se você não tiver segurança. Mostrando em mais detalhes aí o polimento sobre os riscos de lixa P1200, notem como eu trabalho suavemente com a politriz. Ela está aparentemente inclinada ali, porém ela está no ângulo reto com a quina que a gente está trabalhando. Isso não vai queimar a quina porque eu estou trabalhando em uma repintura que fui eu que fiz, ou seja, eu sei o limite de polimento ali, eu sei que tem bastante tinta nessas áreas que eu não lixei em excesso, principalmente nas quinas ali. Eu não vou ter problemas em trabalhar sem isolar as quinas dessa peça. Mas, eventualmente, eu tomo mais cuidado nas áreas das quinas também. Se tem alguma outra dica que eu posso passar para vocês no momento agora, é você evitar trabalhar com a máquina parada. Você trabalhando em movimentação com a máquina, ou seja, movimentando ela da maneira que eu estou movimentando ela no vídeo, mesmo que seja um pouquinho só em cada área, você evita o aquecimento da chapa e você evita queimar a pintura naquele local. Em paralelo, se você executar pressão, forçar muito a boina inclinada na peça, ela vai marcar, vai causar hologramas mais fortes e vai ficar aquele ondulado muito feio quando você sair com o carro no sol. Fica um ondulado enorme na pintura, não sei se vocês já viram isso, mas é fácil de você reparar em carros pretos e carros escuros, normalmente, quando você está parado num sinal aí e eventualmente vê um carro desse contra o sol. Então, isso é um polimento mal executado, normalmente ocasionado aí por uma máquina com rotação muito alta, produto seco na peça,
boina seca trabalhando na pintura, sem lubrificação adequada do composto polidor, e também a inclinação da boina e o excesso de pressão ali do mecanismo que segura a lã na boina no momento que você está operando a máquina.
principal de trocar de face da sua boina. Pessoal, nada de colocar chave aqui, chave de aperto do parafuso da máquina, girar ela em rotação alta para você remover o excesso de composto polidor aqui, nada disso. Ficar com ela de ponta cabeça, girando na rotação máxima com um pano dobrado em cima da boina. Não, isso aí é muito perigoso, isso aí pode te dar problema e o risco de acidente é enorme. Qual que é o macete para limpar a boina aqui? Uma escova úmida, pano de microfibra úmido, e se você precisar girar ela, acionar o gatilho, sempre com ela muito bem apoiada em uma bancada, em uma mesa em rotação baixa. Nada de levar a rotação até lá em cima e dar uma de louco aí, que o risco de acidente é enorme. Só para vocês terem ideia, eu perdi minha unha por causa da politriz. Eu derrubei a politriz da mesa por acidente, de repente ela acabou escorregando da mesa porque a mesa era lisa e olha aí o que aconteceu. Então nada de dar uma de louco aí. Tome muito cuidado com essa máquina porque eventualmente você acha que é simples trabalhar com uma politriz e de repente dá um acidente como esse aí. Então para limpeza você vai simplesmente sentar num banquinho como esse aqui, segurar a máquina apoiando ela da melhor maneira possível com uma das mãos, apertar o gatilho e com luva e a microfibra dobrada da maneira como ela está aqui, ó, você pressiona ela contra a boina em rotação mínima. E olha aí, ó, você não precisa limpar a boina por completo. E eu gosto de deixar ela bem fofinha assim para mim usar. E se você notar que tem alguma sujeira muito forte ou um pelo de lã muito grudado aqui, você puxa, tá? Um maçaroco de lã aí, como o pessoal fala. Então se precisar dar mais uma umedecida nela. No meu caso aqui eu não vou precisar porque ela está levemente úmida. E continua o trabalho. Então uma metade do capô aqui já está feita e vocês estão vendo o resultado no ângulo de visão normal da peça, sem que a gente force a visualização dos hologramas. Porém, ó, mesmo assim a gente consegue visualizar. A parte do refino ela é muito importante porque ela deixa umas marcas muito suaves mesmo na superfície, pessoal. Eu fiz o corte em uma passada só com a máquina. Vocês viram que o tempo de trabalho é bem rápido no vídeo aí porque eu não cortei. E essa é a vantagem de você trabalhar o lixamento o mais suave possível. Existem oficinas de pintura aí que vão te lixar com uma P1200 em 2 etapas, fazendo o corte e o refino com a lixa P1200. Isso é muito agressivo, come muito verniz. E eu ponho minha mão ao palmatório aí que a maioria delas vai te deixar o carro sem remover por completo as marcas de lixa. Então, lixas mais finas estão aí para serem usadas. Elas não vieram como um mecanismo de marketing, elas são um mecanismo eficiente para você trabalhar o polimento da maneira correta, pessoal. Então, evitem ao máximo trabalhar em cima de um lixamento P1200, uma etapa de polimento, por mais agressivo que seja sua boina ou sua massa de polir.
Lá vai mais uma dica para vocês. Rodrigo, minha pintura fica cheia de marca, fica com muita marca, não fica com marca como fica nos teus vídeos. Uma dica, quando você estiver trabalhando o processo de polimento em repintura e eventualmente umedecer a máquina, o pó ele vai ficar grudado na pintura. Então você passa um pano úmido para que você remova essa sujeira da peça, para daí então você trabalhar. Então essa é uma dica importante, é uma dica básica de limpeza da peça, para que você consiga trabalhar um polimento adequado, sem excesso de holograma e de marcas circulares, enfim, como quer que você chame aí. Então esse é o resultado da nossa etapa de corte, pessoal. A etapa de corte é denominada de corte porque a gente visa remover as marcas de lixo, então ela é a etapa inicial do teu polimento. Então sempre a primeira etapa a gente chama da etapa de corte, onde a gente tem o grau abrasivo mais forte atuando perante a pintura. As marcas de lixa foram removidas com sucesso, sem muito esforço. Se você estivesse trabalhando num lixamento P1200, você ia demorar muito mais tempo, no mínimo o dobro do tempo de operação da máquina aqui. Há quem goste, eu sinceramente não acho válido, não gosto de trabalhar em cima de lixamento grosso porque demora muito tempo, você gasta muito tempo de operação da politriz, é muito cansativo e você gasta muito produto também. Eventualmente isso é muito mais difícil de você fazer, principalmente se você está iniciando no ramo e está querendo iniciar os seus serviços de pintura e repintura automotiva. Outro ponto interessante, nunca trabalhe um lixamento P1200 em um carro que você pegou para polir, para fazer um processo de espelhamento ou qualquer que seja o nome que você queira dar a isso. Porque é muito arriscado, você desgasta muito a pintura e tenha em mente que um carro novo sai de fábrica com normalmente 2 demãos de verniz PU altos sólidos para você fazer o polimento. Então fuja do pessoal que fala para lixar com P1200 e fazer o polimento logo depois. Você ganha tempo ou eventualmente nem ganha tanto tempo assim no lixamento, porém você perde muito tempo no polimento e eventualmente o custo é bem maior no serviço de polimento do que no serviço de lixamento. Você gasta em material, você gasta em boina, você gasta em energia elétrica que está crescendo o seu valor cada vez mais e você gasta também o teu tempo e o teu esforço em uma etapa que você poderia fazer muito mais rápido e de uma maneira muito mais suave. Então é essa a dica para vocês, pessoal. A gente já mostrou o padrão de defeito que fica na peça oriundo da etapa de corte com a massa de polir e aquela boina, e eu estou só mostrando o reflexo aqui em detalhes para vocês. Ó, esses pontinhos aqui, ó, pessoal, eles não vão sair, tá, no polimento, como a gente já mencionou no histórico dessa peça aqui. Porém, deem uma olhada aí no padrão de reflexo que a gente tem na peça. Ó, a ondulação da massa, ainda que eu teria que ter aplicado mais massa novamente. Defeitinhos, ó,
aqui nessa área. E olha aqui o padrão que a gente tem na área que não foi polida ainda. O brilho exatamente igual, somente com a etapa de corte com massa de polir e uma boina de lã normal. Reflexo da árvore ali então, pessoal, para vocês darem uma olhada. Alguns defeitinhos naquela região ali, ó, que não vão sair também. Tirando o nosso erro da aplicação da massa, esse aqui é o padrão que você conseguiria aí obter facilmente com uma preparação de superfície bem feita no teu carro visando uma pintura lisa. E novamente aqui na área não polida, esse aqui seria mais um aspecto original do veículo, com uma casca de laranja original aí de fábrica. Então pessoal, como eu mencionei para vocês, as alternativas que a gente tem agora. Eu estou com essa peça repintada há cerca de uma semana. Então qual que é o ideal? Que eu não aplique uma cera de proteção muito forte na pintura. Eu não vou terminar o polimento agora, não vou terminar na data de hoje, no dia que eu estou filmando essa peça aqui. E o que é interessante você fazer agora? Você tem dois caminhos a trilhar agora. Você pode terminar o teu polimento e não proteger a peça de uma maneira correta, bem como você pode deixar para terminar o polimento após os 30 dias de cura, para que você possa fazer uma proteção ideal na peça utilizando uma cera de boa qualidade. O que eu recomendaria? Que você só trabalhasse o lixamento após os 30 dias. Eu aqui não posso esperar os 30 dias para trabalhar o lixamento, e eu vou trazer uma medida paliativa aqui, tanto na etapa que eu estou precisando parar o meu serviço por motivos de tempo, bem como por eu não poder utilizar uma cera de qualidade no processo que eu tenho agora, porque a peça não tem os 30 dias de cura. O que a maioria do pessoal em funilarias vai fazer por aí? Aplicar um alto brilho da 3M ou uma cera líquida aí, na melhor das hipóteses uma cera líquida sem uma carga de proteção incompatível com o processo de repintura anterior aos 30 dias, para proteger a peça ou mascarar alguns defeitos. O pessoal nem vai se preocupar em fazer uma etapa de refino, em fazer um acabamento numa repintura, dependendo do valor que você pagou pelo serviço e pelo tempo que ele tinha para fazer o serviço. Então nada mais justo do que ele utilizar uma massa de polir com uma boina de lã branca. Se for uma aplicação bem executada, como a gente executou no vídeo até então, você vai ter um acabamento legal já na etapa de corte, e dificilmente uma pessoa leiga vai notar esses defeitos ou vai dar tanta atenção para isso. Normalmente são pessoas um pouco mais críticas, mais criteriosas e mais chatas, como o pessoal fala por aí, que dão bastante atenção a isso, conseguem notar esse tipo de defeito e eventualmente correm atrás para corrigir. Então a pessoa simplesmente vai te entregar o carro assim, e ele vai ficar dessa maneira, e você ou pode achar isso maravilhoso, ou eventualmente chegou em casa, colocou uma luz ali, acha isso horrível. Então a pessoa vai te entregar o carro desse jeito, e pode ser que ele tenha aplicado um alto brilho, como a gente já viu nos vídeos anteriores, que mascara alguns riscos mais fortes. No que o alto brilho ajuda? No processo de acabamento final, não só o alto brilho, como compostos como o brilho extremo da NS Wax também, que fazem um acabamento manual removendo micro riscos, utilizando ele manualmente com a microfibra. Você aplica ele sobre a peça com um aplicador de espuma e faz a remoção com a microfibra. Ele remove micro riscos de uma maneira bem legal para você fazer uma manutenção aí no dia a dia do teu veículo após lavagens, enfim. Todo esse tipo de cenário aí de manutenção mais básica e bem mais suave. Então isso mascara um pouco a superfície, o alto brilho principalmente pode mascarar bastante. E alguns dias depois você vai notar que teu carro está bem marcado. Isso não só esconde as marcas de lixa, como também pode esconder os hologramas e as teias de aranha, como a gente tem na peça até o momento. Então você pode também aplicar uma cera líquida à base de carnaúba, como é o caso da NS Wax, que possui uma cera compatível com o processo de repintura, para você ter uma proteção leve na peça aí, por cerca de uma semana a 15 dias, até que você lave teu carro de novo. Ou no meu caso aqui, só para mim evitar
que a sujeira se deposite e grude sobre a peça com facilidade, com muita facilidade, até que dê uma semana e eu possa trabalhar novamente as novas etapas do polimento no capô. Então é isso que eu vou fazer agora. E a gente vai ver no vídeo depois se essa cera causou algum problema, algum transtorno na repintura após a aplicação. Estou com um pano úmido, pessoal, para facilitar a aplicação. Já que eu estou num ambiente muito seco, clima muito seco. Então, finalizado o nosso serviço, pessoal, utilização da boina de lã normal, dupla face, NS Wax, em conjunto com a massa de polir triplo poder de corte da NS Wax também, para remoção dos resíduos de composto polidor seco ou eventualmente qualquer problema que a gente teve no momento de aplicação do produto que necessitou de uma remoção um pouco mais forte. Água com algumas gotas da própria cera líquida que a gente utilizou para o processo de proteção da repintura até que a gente trabalhe novamente. E para você que não é familiarizado com a Politriz e com os produtos, estou deixando um vídeo extra agora para vocês, para que você conheça um pouco mais sobre a Politriz básica que a gente tem no mercado para fazer o processo de polimento tanto em repintura quanto polimento automotivo, tão quanto alguns comentários sobre os produtos e o que a gente utilizou nesse vídeo, para você ter uma visão básica aí sobre o processo do polimento com esse set de produtos que a gente teve aqui, tá certo? Deixa aqui meu muito obrigado a você que assistiu, se inscreva no nosso canal para você receber as novidades quando eu postar os novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!